A história da civilização egípcia é cheia de mistérios. Ao longo de milênios, os egípcios construíram pirâmides monumentais, templos imponentes e sistemas complexos de escrita, todos elementos que ainda hoje nos fascinam e desafiam a compreensão moderna. Mas além das construções grandiosas, há algo ainda mais enigmático: a cidade perdida do Egito, que muitos acreditam ser a chave para entender a verdadeira história da Atlântida africana. O que sabemos sobre essa cidade e o que tentam esconder dela? A ideia de uma cidade perdida não é nova. Ao longo da história, inúmeras civilizações desapareceram, deixando apenas vestígios e lendas para contar sua história. Mas a cidade de que estamos falando não é apenas uma cidade qualquer. Ela estaria no coração do Egito Antigo, em Mensetensi, um local que muitos acreditam ser o centro do poder de uma civilização muito mais avançada do que a que conhecemos. Se essa cidade existiu, o que aconteceu com ela? Por que ela foi apagada da memória coletiva da humanidade? Essa história começa a se desdobrar no momento em que pesquisadores começam a explorar as profundezas do deserto egípcio, buscando sinais de algo perdido, mas nunca esquecido. Durante séculos, várias expedições tentaram encontrar vestígios dessa cidade misteriosa, sem sucesso. Porém, em tempos mais recentes, novas tecnologias e descobertas arqueológicas começaram a mudar o jogo. Será que estamos perto de revelar a verdade? A busca pela cidade perdida, a primeira pista importante sobre a cidade perdida, foi descoberta em 2005, quando arqueólogos começaram a investigar uma região do deserto ocidental egípcio. Esta área é conhecida por ser rica em artefatos da civilização egípcia. Mas havia algo mais, algo que não se encaixava nas narrativas tradicionais. Escavações revelaram fragmentos de uma civilização muito mais antiga, com símbolos e estruturas que pareciam não ter relação com as dinastias conhecidas da época faraônica. Um enigma estava se formando. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu em 2008, quando um grupo de arqueólogos egípcios e franceses encontrou uma série de túmulos e peças de arte que datavam de antes da fundação das primeiras grandes dinastias egípcias. Esses artefatos estavam localizados em uma área que ficava fora dos limites das grandes cidades antigas, o que levou muitos a acreditar que essa cidade perdida poderia ter sido uma das mais antigas do Egito. O que mais intrigou os pesquisadores foi o estilo peculiar da arte encontrada nos túmulos. Ela era distinta das formas egípcias tradicionais, com representações de seres e símbolos que remetiam a mitos ancestrais e à ideia de um grande império perdido, semelhante à descrição da Atlântida. Conexões com a Atlântida. O conceito de Atlântida, a ilha perdida mencionada por Platão, tem sido um mistério por séculos. Platão descreveu a Atlântida como uma civilização próspera e tecnologicamente avançada que desapareceu de forma misteriosa no mar. Ao longo dos séculos, a busca por essa cidade perdida levou exploradores e arqueólogos a todo o mundo, mas nunca houve uma prova concreta de sua existência. Contudo, alguns pesquisadores têm sugerido que a Atlântida não seria uma ilha no oceano, mas sim uma cidade perdida no deserto africano, possivelmente no Egito. O que se sabe é que, antes do Egito como conhecemos, existiu uma civilização que deixou uma marca indelével nas culturas posteriores. Essa teoria é alimentada pela descoberta de artefatos em locais como o deserto egípcio e outras partes da África que mostram um nível de sofisticação muito à frente de seu tempo. Estudiosos e arqueólogos começam a observar que as semelhanças entre as lendas da Atlântida e as descobertas recentes no Egito não podem ser ignoradas. As características de uma civilização perdida, próspera e com conhecimentos avançados, que de alguma forma foi apagada da história, coincidem com o que alguns acreditam ser a descrição da Atlântida. Seria essa cidade, perdida nas areias do tempo, a verdadeira origem da lendária Atlântida africana? O segredo que tentam esconder, à medida que a busca pela cidade desaparecida avança, um fato se torna cada vez mais claro. O Egito e suas antigas civilizações guardam segredos que poucos estão dispostos a revelar.
Por que a história dessa cidade foi esquecida? Por que algumas informações sobre os antigos egípcios são tratadas com tanto sigilo? A resposta pode ser mais complexa do que imaginamos. Alguns historiadores acreditam que os faraós da dinastia mais recente, conscientes do poder e do conhecimento que possuíam, intencionalmente abafaram certos aspectos de sua história para evitar que o conhecimento fosse mal interpretado ou usado de forma indevida. Mas o que se sabe é que, por trás dessa tentativa de apagar o passado, os vestígios da civilização perdida continuam a emergir, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre a história do Egito e da África Antiga. É possível que a descoberta dessa cidade, se verdadeiramente encontrada, revele algo muito maior do que simples artefatos ou ruínas. Ela poderia lançar uma nova luz sobre as origens da civilização, do conhecimento espiritual e da tecnologia do Egito, e até mesmo alterar a maneira como vemos a história da humanidade. Rumo à revelação hoje, os cientistas e arqueólogos estão mais próximos do que nunca de encontrar a cidade perdida. Com tecnologias de radar e outras ferramentas de escavação modernas, a busca se intensificou. Mas uma pergunta persiste: até onde estamos dispostos a ir para descobrir a verdade? Há algo neste mistério que, se desvendado, poderia mudar nossa compreensão do mundo antigo e da própria natureza da civilização. O futuro da arqueologia egípcia pode estar prestes a virar uma página crucial da história, revelando não apenas os mistérios do Egito, mas também as chaves para a Atlântida africana. O que está por trás dessa cidade desaparecida e o que ela pode nos ensinar sobre o nosso próprio passado? As respostas podem ser mais surpreendentes do que imaginamos. A ligação com o conhecimento proibido. Ao longo dos séculos, várias tradições antigas mencionaram uma sabedoria oculta que teria sido passada de geração em geração, guardada a 7 chaves pelos sacerdotes e governantes das civilizações antigas. Os egípcios, com sua rica cultura espiritual, eram conhecidos por seus rituais e práticas que envolviam o domínio de forças misteriosas. O Livro dos Mortos, por exemplo, não era apenas um guia para a vida após a morte, mas também um manual de sabedoria secreta, que muitos acreditam ter sido derivado de uma fonte muito mais antiga. Alguns estudiosos sugerem que a cidade perdida no Egito seria o local onde esse conhecimento proibido foi guardado por milênios, longe das mãos daqueles que não eram dignos de entendê-lo. Existem indícios de que os faraós possuíam acesso a tecnologias avançadas, talvez até desconhecidas para a civilização moderna. Através da meditação, rituais de energia e talvez até do uso de cristais e metais raros, as culturas antigas poderiam ter alcançado um domínio sobre o tempo e o espaço, algo que desafia as explicações científicas atuais. Por que, então, os registros dessa sabedoria foram apagados da história oficial? Alguns acreditam que os governantes da dinastia faraônica perceberam que o poder de tal conhecimento era demasiadamente grande e perigoso para ser compartilhado amplamente. Por isso, as informações sobre a cidade de origem dessa sabedoria foram cuidadosamente destruídas ou mantidas ocultas, protegidas por camadas de mentiras e mistérios. O mistério das ruínas subterrâneas. Além das descobertas no deserto, há relatos de estranhas formações subterrâneas, que podem ser as chaves para a cidade perdida. Durante o século XX, exploradores e arqueólogos, principalmente em áreas próximas à famosa cidade de Alexandria, começaram a relatar a existência de estruturas subterrâneas que pareciam muito mais antigas do que as pirâmides de Gizé. Essas ruínas misteriosas, muitas vezes de difícil acesso, parecem seguir um padrão arquitetônico que não corresponde a nenhum estilo conhecido da civilização egípcia. Elas são marcadas por símbolos complexos, algumas vezes ligados a cultos e rituais esquecidos, que mais uma vez se assemelham ao conceito da Atlântida, uma civilização com conhecimentos perdidos sobre a geometria sagrada e os mistérios da criação do universo. O mais impressionante é que essas estruturas subterrâneas foram encontradas em locais de difícil acesso, onde a natureza selvagem do deserto tornou o trabalho de escavação uma tarefa quase impossível. No entanto,
Os poucos artefatos encontrados nas escavações revelam uma história muito mais profunda, conectando-se com mitos e lendas da África e do Egito Antigo que falam de uma grande cidade que foi engolida pela terra ou pela água, um destino semelhante ao da mítica Atlântida, tecnologia avançada e a Atlântida africana. Há um aspecto da civilização egípcia que sempre intrigou os pesquisadores: a sua aparente capacidade de construir monumentos que desafiam a lógica da engenharia moderna, como as pirâmides, por exemplo, que são compostas de blocos pesando várias toneladas, perfeitamente alinhados e até mesmo alinhados com estrelas e constelações específicas. A precisão e a complexidade dessas estruturas parecem indicar que os egípcios possuíam um conhecimento que vai além do que a arqueologia convencional pode explicar. Essa capacidade de construir estruturas tão imponentes pode estar ligada à antiga sabedoria da Cidade Perdida, que muitos consideram ter sido o berço de uma civilização avançada. Para alguns estudiosos, a chave para entender a Atlântida africana reside em como os antigos egípcios usavam formas de energia que hoje ainda são misteriosas para nós. Essa energia pode ter sido uma forma de tecnologia que se perdeu no tempo, mas que era acessível para aqueles que possuíam o conhecimento para manipulá-la. A Atlântida africana, com sua sabedoria ancestral, poderia ter sido a fonte de todo esse conhecimento. Uma civilização que utilizava cristais, som e até mesmo formas de energia para criar maravilhas tecnológicas. Talvez tenha sido essa cidade que forneceu os conhecimentos que mais tarde seriam utilizados pelos egípcios, os maias e outras civilizações antigas. O que então aconteceu com ela? Por que desapareceu? O impacto das descobertas recentes com os novos avanços em tecnologia e escavação, os arqueólogos começaram a examinar com mais detalhes a área do deserto, que alguns acreditam ser o local da antiga cidade perdida. O uso de radares de penetração no solo revelou padrões incomuns, sugerindo que algo está escondido sob a areia do deserto egípcio. Além disso, as imagens de satélite mostraram o que parecem ser grandes estruturas embaixo da superfície da Terra, estruturas que poderiam ser os vestígios da cidade perdida, ou de um complexo maior. O mistério sobre a Atlântida africana e a cidade desaparecida do Egito está longe de ser resolvido. Mas uma coisa é certa: a verdade está lá, fora, aguardando ser descoberta. À medida que as escavações continuam e novas tecnologias se tornam disponíveis, a chance de desvendar o segredo dessas antigas civilizações aumenta. O que será revelado pode mudar para sempre a forma como vemos o Egito, a África e até mesmo a história da humanidade. Embora o enigma da cidade perdida e da Atlântida africana ainda permaneça sem solução definitiva, uma coisa é clara: as descobertas em andamento são apenas o começo. A cada novo achado, nos aproximamos mais de compreender os mistérios de uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade. Será que as respostas estão escondidas embaixo da areia egípcia, esperando para serem reveladas ao mundo? Talvez em breve saibamos mais sobre o que realmente aconteceu com a Atlântida africana e o que os antigos egípcios tentaram esconder de nós. A história que se desenrola diante de nossos olhos é mais complexa e misteriosa do que qualquer um poderia imaginar. A Cidade Perdida e a Atlântida africana continuam a desafiar os limites do que sabemos sobre o passado. Com o avanço das investigações, pode ser que, finalmente, a verdade venha à tona, mudando nossa compreensão sobre a história e o legado das civilizações antigas.